Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Todos digam amém. Eu quero que você feche seus olhos, diga comigo: querido Espírito Santo, ajuda-me a compreender a vontade do Pai para a minha vida nesta noite. Eu te peço, eu creio e eu te agradeço. Todos digam amém. Bem, o nosso texto nessa noite, ele fala, nos dá alguns ensinamentos, e ele nos mostra como devemos andar como igreja diante de Deus e diante da sociedade. Se você acessar a internet, você vai encontrar várias pessoas que usam a sua parte no Facebook, YouTube, enfim, para falar de coisas que agridem a igreja e não que fortalecem a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo à comunidade e não a uma só pessoa. E é muito interessante porque a gente vê que essas pessoas que falam, elas não falam com o intuito real de realmente acrescentar algo ou pensando em cooperar com alguma coisa. Não. Às vezes a impressão que dá é que mais eles querem aparecer expondo coisas que na verdade parecem ter grande importância no meio, mas que quando nós olhamos para o todo, não é um assunto tão relevante como parecia ser. E que quando falado não contribui para a unidade nem para o avanço da igreja. Pelo contrário, quando falado, ele contribui de maneira negativa para a igreja, para o crescimento da igreja na terra. Então, me veio esse texto, e aí depois eu comecei a pensar sobre ele, e aí me foi vindo essas coisas que eu já estou compartilhando com você, o quanto que aqueles que falam, usando até mesmo o nome de Deus, falam com consciência do que realmente eles querem atingir, do que realmente eles querem alcançar, qual é o propósito que fazem com que eles expressem ou denigrem a imagem da igreja da maneira que fazem, usando a Bíblia, usando, enfim, a sua influência, usando a sua argumentação. Será que existe a noção, preste atenção no que eu vou dizer agora, será que existe a noção do que ele está causando através das suas palavras? Será que eu e você temos pensado nisso? Será que eu e você temos pensado que aquilo que fazemos, falamos, aquilo que postamos na nossa rede social, ela vai abençoar ou ela vai de alguma maneira desqualificar a igreja quando somos apresentados como cristãos? Você já parou para pensar que quando a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo, isso se refere ao nosso dia a dia, à nossa vida, às nossas escolhas, o lugar onde nós vamos, aquilo que nós postamos nas redes sociais, enfim, tudo que fazemos, porque se eu sou um cristão, a minha vida deve expressar Ele em qualquer lugar, e como eu me apresento como um cristão, as pessoas que me conhecem, as pessoas que me veem em uma rede social, as pessoas que me ouvem falar, elas vão automaticamente ligar a Cristo de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Será que nós temos essa noção? Será que nós temos realmente o pensamento alinhado com Deus, quando nós escrevemos ou expressamos algumas coisas que nós temos por correto, que nós temos por certo, que quando você vai realmente observar muito daquilo que se fala, não tem nada
que realmente possa dizer, ó, isso é correto, isso é... Você está me entendendo, sim ou não? Quando eu olho para esse texto, eu vejo no versículo 11, que nós não lemos, mas ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Veja bem aqui, o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, dizendo que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, alguns para serem evangelistas, pastores, doutores, enfim, pessoas que de alguma maneira são qualificadas para ocuparem as posições que ocupam, mas com um propósito, com o propósito de cooperar com o crescimento do reino, com a unidade da igreja, com a unidade do corpo, porque é isso que nós lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então fica claro que Deus, Ele nomeou pessoas, Ele escolheu pessoas que fossem se mover debaixo dessa autoridade. Você está me entendendo, sim ou não? Pessoas que iriam estar em posições, que iriam viver cumprindo com posições específicas dentro do ministério, para que então a igreja, os santos fossem aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que Deus, Ele deixou isso, Ele levantou essas pessoas, Ele então qualifica essas pessoas. Eu falo qualifica no sentido de dar o dom a elas, dando o chamado específico, para que elas então possam contribuir, veja bem, contribuir com o aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer que alguém que se converte e não se converte e já é perfeito na sua fé. Isso quer dizer que alguém que se converte, ele vai precisar de auxílio para ir se aperfeiçoando na sua fé. Você está me entendendo, sim ou não? E nós vemos que esses ministérios, eles foram criados, deixados pelo Senhor com um propósito de aperfeiçoar a igreja. Então, se Deus deixou, é porque é necessário que Ele exista. E Ele existe com um propósito. E qual o propósito? Aperfeiçoar a igreja. Então o apóstolo, ou o profeta, ou o evangelista, eles não vivem com o propósito de buscar para si mesmo. Eles não vivem com o propósito de pensar em si mesmo. Eles vivem com o propósito de pensar na igreja. Eles vivem com o propósito de viver para auxiliar a igreja no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento diante de Deus. Então quando eu olho para isso, o que eu vejo? Eu vejo que existe a importância de nós termos a igreja, a comunidade, e de termos essas pessoas que fazem parte desse todo, porque essas pessoas irão cooperar então com o aperfeiçoamento dos santos, para que a igreja vá se aperfeiçoando na sua fé, vá crescendo na sua fé, de uma maneira onde elas possam alcançar a estatura perfeita, como nós já vamos falar daqui a pouquinho. Então você consegue entender que diante dessa leitura, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo um ensinamento no qual nós enxergamos a necessidade de termos pessoas qualificadas por Deus, escolhidas por Deus, ungidas por Deus, dada por Deus, com esses dons ministeriais, para que a igreja então possa crescer de uma maneira saudável, um auxiliando o outro. E é importante pensar nisso. Se Deus diz que isso é necessário, isso quer dizer que eu não posso desprezar. Se a Bíblia se refere a isso como algo importante para a igreja, quem sou eu para desprezar posições que Deus assim estabeleceu? Você percebe que às vezes nós vamos crescendo, entre aspas, e vamos ouvindo muitas e muitas coisas, e de repente nós vamos perdendo o sentido e desvalorizando coisas que Deus disse que deveria ser importante ter na sua igreja. É importante ter o evangelista, é importante ter o pastor, é importante ter o profeta, é importante ter o apóstolo, é importante, porque assim foi escrito, que essas pessoas, elas cooperarão para o aperfeiçoamento dos santos. Pessoas que terão um discernimento diferente do dia a dia. Não é só uma leitura de Bíblia, mas é um discernimento
diferente para que o dia a dia a igreja possa ser orientada, a igreja possa ser protegida, a igreja possa receber luz e discernimento dentro daquilo que é a direção que ela deve prosseguir. Então eu quero nesse momento deixar no teu coração a importância de nós reconhecermos esses chamados ministeriais que nós temos dentro da palavra e não desprezá-los. Não importa quem Deus chama, o que importa é que Deus chama. E se Deus chama, nós precisamos reconhecer como igreja e não viver de uma maneira diferente. Você está me entendendo? Porque isso vai cooperar com o aperfeiçoamento dos santos. Então toda vez que eu falo contra isso, ou que eu despreze essas posições, ou esse chamado, ou ministério, toda vez que eu desprezo isso, eu estou desprezando algo que Deus disse que seria necessário para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Eu li uma frase onde a pessoa disse assim: alguém precisa da igreja para ser salvo, fora da igreja há salvação. Nós precisamos de Cristo para ser salvo, mas quando salvos, naturalmente, nós vamos procurar a igreja. Por quê? Porque fazemos parte da mesma fé. E era assim no passado. E por que que hoje vai ser diferente? Porque a Bíblia diz que aqueles que iam crendo, eles passavam a viver em comunhão, partindo o pão, falando da mesma fé, um fortalecendo o outro, para cumprirem um propósito e o chamado de Deus para as suas vidas. Então toda vez, veja bem, eu não estou dizendo que a salvação está na igreja. A salvação, ela está em Cristo. Mas quando eu encontro Cristo, naturalmente eu serei atraído para a igreja, porque esse é o propósito do Espírito. O próprio Espírito faz com que nós venhamos a nos unir, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, que nós sejamos unidos. Uau, isso é profundo demais. É onde você deixa de viver somente a sua vida pessoal para se importar com aquela obra, aquele trabalho, onde você vai cooperar para que Cristo seja anunciado, onde você vai cooperar com aquelas pessoas, com a edificação da fé delas. Não servimos a Deus sozinhos. Toda vez que eu me excluo para dizer eu vou servir a Deus sozinho, só se você for em uma missão onde não tem igreja, para você levantar uma igreja, e quando essa igreja for levantada, você não está mais sozinho, porque você encontrou pessoas que começaram a crer na mesma maneira que você, e eles começaram a querer te ouvir, eles então vão querer ficar com você, eles vão querer se reunir com você, para ouvir você falar de Jesus. Nasceu uma igreja, uma outra comunidade foi levantada. Você está me entendendo, sim ou não? Que isso é um fluir natural das coisas. Agora, não é porque muita coisa pode estar errada, muita coisa pode estar errada, mas não é porque essas coisas estão erradas que eu devo desvalorizar aquilo que é correto, ou que eu devo desvalorizar ou dizer que não precisa aquilo que Deus disse que seria necessário, que cooperaria para o crescimento e amadurecimento da igreja. Então eu preciso, veja bem, eu não posso, irmãos, preste muita atenção, eu não posso olhar para tudo que dá errado e dizer então não preciso daquilo que é certo. Não importa se as coisas estão erradas ou se estão usando as coisas de uma maneira errada. Eu preciso entender que aquilo que é certo, eu preciso valorizar, eu preciso propagar, eu preciso anunciar e eu preciso realizar. Quantos estão me entendendo? Então nós precisamos ter essa consciência. Veja bem, versículo 13 diz, 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja, vai cooperar com os santos, ou seja, esses ministérios cooperam conosco, para que nós então possamos nos unir e não desunir. O que a gente vê por aí tem causado o quê? Divisão. Tem gerado o quê? Confusão. Aí eu pergunto, qual o propósito, entende? Com qual propósito que eu vou anunciar alguma coisa? Eu estou pensando em quem? Eu estou pensando em mim, em aparecer? Com qual propósito eu vou falar o que eu estou falando? Qual o propósito?
Às vezes a pessoa, na sua incoerência, ou querendo provar que ele sabe a verdade, ele traz alguma coisa que, ao invés de ser passado com amor e que vai produzir essa edificação, pelo contrário, ele produz uma divisão. E uma divisão que não era do agrado de Deus ou da vontade de Deus, porque aquilo que se expressou não foi expressado em amor. Em amor. Nós, quando convergemos para Cristo, quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós focamos Cristo, nós então estamos nos unindo com as pessoas que também confessam a Cristo, nós estamos nos unindo na mesma fé. Você está me entendendo, sim ou não? A mesma fé que vai nos levar a pensar as mesmas coisas, que vai nos levar a dar as mãos para trabalhar dentro do mesmo propósito. Para quê? Para o crescimento da igreja. Olha a leitura. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, vamos crescendo, vamos conhecendo Jesus da maneira que deveria, né? Varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então eu vou crescendo, vou me parecendo cada vez mais com Ele. Isso tudo por quê? Porque eu tenho apóstolos, porque eu tenho pastores, porque eu tenho profetas, que eu tenho doutores, enfim, os profetas, aquilo que nós acabamos lendo no versículo 11, evangelistas. Então todas essas coisas vão cooperar para o meu crescimento. Você está me entendendo, sim ou não? Versículo 14: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja no versículo 14, veja, primeiro, querendo aperfeiçoamento dos santos. Segundo, chegamos à unidade da fé. Terceiro, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por qualquer pensamento, qualquer filosofia que alguém vem e te fala. As pessoas se perdem por causa de boas palavras, de bons pensamentos. Elas se desviam de Cristo. Eles se desviam da unidade que a fé gera em nós e que nos fazem andar olhando para Ele. Quando a Bíblia fala de meninos inconstantes, ela fala de pessoas não maduras na fé, que qualquer pensamento que vem de fora influencia ela e afasta ela do propósito inicial, que era Cristo. Influencia ela e afasta ela do propósito, que é a unidade da igreja. Quando alguém disser para você assim: nossa, eu estou muito espiritual, e cada vez mais ele se afasta da unidade do corpo de Cristo, da comunidade, ele está indo para o caminho errado. É simples. Não é difícil de você avaliar. Não é difícil, porque alguém que está realmente ligado, conectado à mesma fé, ele vai trabalhar junto com o todo, para que os frutos apareçam, para que a igreja cresça. Veja, eu não estou inventando nada, é o que está escrito aqui na continuidade do texto. Nós vamos ver, olha só: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele está dizendo seguindo a verdade em amor, ele não está dizendo seguindo a verdade em egoísmo. Ele não está dizendo seguindo a verdade de qualquer maneira, ele está dizendo seguindo a verdade em amor. Então, a verdade, ela pode ser expressada de várias maneiras. O apóstolo Paulo diz que alguns pregam por egoísmo, e ele diz: desde que preguem, importante que Jesus seja anunciado. Então alguns vão falar porque querem aparecer, porque querem ser o cara, porque eu falo de Cristo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Alguns não, alguns vão fazer porque realmente estão fluindo em amor, e esses vão cooperar para o crescimento da igreja. Esses outros, dentro do seu egoísmo, muitas pessoas podem ouvi-lo, mas as pessoas que são próximas dele cada vez mais serão afetadas, magoadas, machucadas, porque ele prega com o próprio egoísmo dele e não com amor. Você está aí? Então nós precisamos entender que existe um propósito para Deus estabelecer essas pessoas, a qual o próprio Espírito se move através daquilo que Ele deu, porque essas pessoas então elas terão discernimento, elas terão uma luz diferente que muitos outros não terão. Para quê? Para fazer com que a gente se edifique, se fortaleça, se renove e possa caminhar dentro da fé.
E sabe o que eu acho bonito, irmãos? Vou falar uma coisa séria para vocês. Eu não sei o quanto você acredita nisso, mas alguém pode pegar a Bíblia e falar assim: eu sirvo a Deus sozinho, eu não preciso de ninguém. E ele vai falar assim: Deus é suficiente, poderoso. Ele vai usar o versículo dizendo assim: maldito homem confia no próprio homem. Então ele vai usar um monte de coisa para falar que ele não precisa dos outros. Mas para onde eu olho nessa Bíblia, Deus se refere a um povo que vai ser salvo. Ele não se refere a uma pessoa que vai ser salva. Ele se refere a um povo. E eu olho para essa Bíblia e ela diz assim que veriam Cristo no meio da igreja quando vi a unidade do povo. Você consegue entender? Que as pessoas se justificam para dizer assim: eu não preciso do outro, não preciso do outro, enquanto que esse texto que nós estamos lendo diz que nós precisamos uns dos outros para sermos aperfeiçoados na fé. Então nós precisamos da comunidade, precisamos viver unidos. Aí quando eu olho o apóstolo Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo, né, dizem que foi ele que os estudos apontam para ele como aquele que escreveu a carta aos Hebreus, não se tem certeza disso, mas quando a gente olha para a carta aos Hebreus, o Tiago, vê para mim se é 10:25, diz que nós devemos exortar aqueles que estão deixando de congregar. Do que ele está dizendo? Que não precisa então congregar? Pelo contrário, ele está dizendo que aqueles que deixam de congregar, a gente deve exortar essas pessoas para que elas voltem a congregar. Quantos estão me entendendo? É isso mesmo? Você pode ler, por favor? Vamos lá? 1, 2, 3. Não abandonando o quê? Diga para o seu irmão: você não pode abandonar, não. Então você percebe que quando alguém vem com uma palavra, usando até a Bíblia, e isso parece ser tão espiritual: não precisa da igreja, não precisa de pastor, não precisa disso, não precisa daquilo. Ele está querendo provar o quê? Eu não preciso de ninguém que me ensine, eu tenho o Espírito Santo. Ele está querendo provar o quê? Ele está querendo provar o orgulho, a altivez do seu coração, e não a humildade que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde de coração. Quebrei o relógio. E agora não tem mais hora, ó. E agora? Fala para o seu irmão: hoje não tem hora para acabar o culto. É de Deus esse negócio de quebrar relógio. Amém, queridos? Está me entendendo, sim ou não? Então, veja bem, nós precisamos aprender a avaliar as coisas. Enquanto que aquilo que a pessoa fala parece ser muito espiritual, nossa, ela parece ter um conhecimento, na verdade ele está expressando o egoísmo, a altivez do seu próprio coração, tentando mostrar que ela não precisa de ninguém, tentando mostrar que ela pode caminhar sozinha. Eu já compartilhei isso com vocês, mas no momento difícil que nós vivemos, Deus falou comigo assim: vai no meio do povo. E fui orar com os irmãos todo dia à noite para a igreja. Vamos orar. Eu podia ficar orando em casa sozinho, mas Deus falou: não, vai orar com eles. Deus não podia me responder sozinho em casa? Podia, mas Ele fala no meio do seu povo. Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer em nós estarmos aqui nessa noite. Deixamos a nossa casa, nossos afazeres, para nos reunirmos aqui, para buscarmos a voz dEle, a direção dEle. Não estou dizendo que Deus não fala com você na sua casa. Deus fala com você na sua casa, na rua. Deus fala todo tempo conosco, basta queremos ouvir. Mas é isso que eu estou falando. Eu não posso usar um momento que Jesus disse que eu tenho que entrar na minha casa, no meu quarto, fechar a porta e falar com Ele. Eu não posso tomar isso e dizer assim: eu não preciso da igreja, se a Bíblia está dizendo que eu preciso.
Então eu preciso entender que eu preciso de um momento sozinho, mas eu preciso também da comunhão com os irmãos, eu preciso também de ouvir a palavra, eu preciso ser ministrado, eu preciso daqueles que foram levantados por Deus dentro do ministério, para que a gente tenha luz e possa caminhar sendo aperfeiçoados por Deus no crescimento que Ele assim preparou para mim e para você. Posso ouvir um amém? Olha só, continuando. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, segundo a justa operação de cada parte, segundo a justa operação de cada parte. Vou ler de novo. Do qual todo o corpo, estamos falando do quê? De um corpo bem ajustado, não estamos falando de algo desajustado, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que está dizendo? Está dizendo que quando você se une, vai abençoar a sua vida. E quando você unido, vai abençoar a vida do outro irmão. E quando você unido, vai cooperar com um todo. E cooperando com um todo, vai cooperar com o aumento da igreja. Porque você está cumprindo a sua parte, eu estou cumprindo a minha parte, o outro está cumprindo a parte dele, o outro está cumprindo a parte dele. Você está me entendendo? Tem gente aí? Então você consegue entender a profundidade dessa unidade, onde por você se unir, você é abençoado, porque a sua fé vai ser edificada. Você vai ver coisas que normalmente sozinho você não via, você vai ouvir testemunhos que normalmente você não ouviria. Consegue me entender? Então quando eu cumpro com a minha parte, quando eu me conecto, eu vou ser abençoado, eu vou abençoar. E o que vai acontecer? O todo será abençoado. E aí eu vou crescer na fé, eu vou amadurecer na fé. E amadurecendo na fé, quem vai viver melhor? Pergunta para essa lindeza que está do seu lado. Quando a gente amadurece, quem vive melhor? Para a sua edificação em amor. Você vai se sentir amado, você vai se sentir cuidado. Posso ouvir um amém? Queridos, partindo para o final. Quando eu olho para tudo isso que lemos, eu entendo que não tem como eu excluir a minha responsabilidade. E não tem como, preste muita atenção, eu exigi de você que você viva o que eu vivo. Eu exigi de você que você faça o que eu faço. Eu tenho a minha parte a cumprir, e eu preciso cumprir da melhor maneira possível. Você tem o seu chamado e a sua parte para cumprir, você vai ter que cumprir da melhor maneira possível. E quando você cumpre a sua parte, eu cumpro a minha, alinhados, conectados, todo mundo é abençoado. Você me entende? Agora, quando um não cumpre com a parte, o outro não cumpre, o outro não cumpre, o outro não cumpre, o todo caminha com dificuldade. É simples assim, não é difícil de pensar nisso, não é difícil refletir nisso. Não precisa ser um cara sábio ou inteligente para avaliar essas coisas simples. Eu estava em casa pensando em algo, e é um assunto que sempre dá pano para manga, né? Vamos dizer assim, tem pano para manga. E existem várias visões, sentidos teológicos, que as pessoas falam a respeito do dízimo, que as pessoas falam a respeito da graça e a respeito da lei. E eu quero compartilhar brevemente o meu pensamento a respeito disso. Faz parte dentro daquilo que a gente está vendo. Quando eu entendo que a Bíblia fala a respeito da graça, que eu estou livre do jugo da lei, isso quer dizer que eu não sou mais punido com a morte eterna se eu falhar em alguns dos requisitos da lei. Ainda há perdão se eu me arrepender, porque a graça me foi dada.
Mas eu entendo que a lei ela foi estabelecida exatamente para mostrar o caminho correto para o homem, porque até então o homem não sabia o caminho. Ele estava perdido nos seus pecados. Então quando vem a lei mostra aquilo que estava errado, o pecado aparece. E o homem então não conseguiria cumprir toda a lei. Então aí se estabelece os sacrifícios que apontavam para Cristo. Então quando eu olho para isso, eu entendo o quê? Que o homem não conseguiria cumprir a lei. Então Deus, na sua infinita bondade, amor e misericórdia, entrega o seu único filho por amor à sua vida, à minha vida, para que não só os judeus, mas os gentios também fossem alcançados e fossem salvos através da fé em Cristo Jesus, onde os nossos pecados foram levados na cruz. Ou seja, há perdão para todo mundo, para aqueles que foram ensinados na lei, para aqueles também que não foram ensinados na lei. Agora, interessante pensar assim é o seguinte: é que se eu olho para a lei sendo aquilo que veio para nortear, direcionar o homem, mostrar qual era a vontade de Deus, eu posso olhar então para o dízimo e entender que o dízimo era a vontade de Deus. Por quê? Porque o homem precisava de uma direção a nível financeiro para que a obra pudesse caminhar. Porque se não tivesse o dízimo, eles não fariam. Eles não fariam. Você está me entendendo, sim ou não? Eles não fariam. E como é que eles conseguiriam então cuidar do que tinha que cuidar, se eles usavam o dízimo para sustentar aqueles que viviam da obra naquele tempo e faziam tudo aquilo que eles tinham que fazer? Você está me entendendo ou não? Então o dízimo veio com um propósito, com o propósito de levar o homem a depender de Deus na sua questão financeira, alimentação e tudo aquilo que era provido através das plantações, enfim, a maneira que eles ganhavam. Então o dízimo vem onde, tanto é que Malaquias diz: Senhor, onde é que nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, eles deveriam fazer e não faziam. Isso porque naquela época era lei. Você está me entendendo? E por que era lei, irmãos? Porque Deus entendeu que assim então deveria ser. Então, através da vida de Moisés foi estabelecido que o dízimo deveria ser cumprido, que as ofertas deveriam ser trazidas. Ótimo, agora eu estou na graça. Não estou mais debaixo do jugo da lei. Então eu sou livre. Você me entende? Sim ou não? E o interessante é que então, veja bem, se o dízimo veio como uma direção para que as pessoas não deixassem de cuidar daquilo que deveria cuidar, sustentar a obra da maneira que deveria sustentar, por que hoje eu não deveria fazer o dízimo? Por que hoje eu não deveria fazer o dízimo? Porque eu não sou obrigado? Não sou obrigado. Não estou debaixo do jugo da lei. Antes era obrigado, hoje eu não sou obrigado. Você está me entendendo, sim ou não? Tem gente aí? Eu não sou obrigado, eu não estou debaixo do jugo da lei. Então eu não sou salvo pela lei, pela prática, não, pela graça. Mas veja bem, se eu sou salvo, naturalmente a lei vem habitar dentro de mim, e eu vou ter prazer em fazer, eu vou ter prazer em realizar. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas e o sábado, pastor? O sábado ele apontava para quê? Por descanso, o descanso eterno. Quando Jesus vem, o que nós vemos? Ele estabelece que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Então o homem não é sujeito ao sábado, mas o sábado é sujeito ao homem. E nós não somos convidados, debaixo da graça, a tirar um dia para Deus, mas nós devemos viver em conexão com Ele todos os dias e servi-lo todos os dias. Você está me entendendo, sim ou não? Então quando eu olho para essas coisas, eu vejo que a graça, ela aumenta a minha responsabilidade, ela não diminui. Ela aumenta a minha responsabilidade como cristão. E aí entra então, se eu faço a minha parte, se o outro faz a parte dele, se o outro faz a parte dele, não como obrigação, porque eu não estou mais debaixo do jugo da lei.
Se nós lemos Romanos 6, o apóstolo Paulo fala a respeito de nós deixarmos o pecado. Deixarmos o pecado. Então o que é deixar o pecado? Alguém que já se converteu, então essa pessoa pode se converter e pode ficar no pecado? Pode, porque é uma escolha dela. É uma escolha dela. Ela não é obrigada. Você está me entendendo, sim ou não? Mas ela deve deixar o pecado. E aí que entra, a vontade dela está em jogo. Deixar o pecado. Vou compartilhar minha experiência. Quando eu me converti, eu vivi um tempo bem difícil no começo da minha conversão. Tive algumas experiências com Deus, mas o pecado me afrontava de uma maneira muito forte. A minha mente era pressionada o tempo todo. Eu saía, para você ter noção, eu saía do trabalho, eu deitava no ônibus para dormir. Eu não conseguia, eu acordava porque era fechar o olho e o capetão lançava tudo de ruim que tinha para ele lançar na minha cabeça. Então o pecado girava lá, ó, o tempo todo. Para você ter noção, vinha até a sensação. E eu ali balançava a cabeça: Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu já estava convertido, já tinha entregado minha vida para Cristo, já havia mudado. Mas aqui dentro ainda havia luta. Consegue entender? E aí eu fui amadurecendo na fé. Deus foi me ensinando a lutar através da fé. E aí estou no mais fácil para vencer. Porque o diabo sempre vai lançar setas e dardos inflamados na nossa mente. Está escrito. Só que cabe a mim e a você resistir o diabo. Cabe a mim e a você a decidir: eu não quero pecado, eu não aceito pecado. Cabe a mim e a você decidir. Dependemos do poder dele, mas a decisão é nossa. Entende? Então uma pessoa que se converte, ela pode abandonar o pecado, ela pode não abandonar o pecado. Pois você lê na sua casa Romanos capítulo 6, você vai perceber que lá ele fala a respeito dessas coisas. Então quando eu presto atenção nisso, quando eu entendo, veja, a minha posição dentro do corpo, quando eu entendo quem eu sou e que eu preciso de um e o outro, então eu vou caminhar junto, unido, a mesma fé. Isso vai me proteger, isso vai me ajudar, isso vai cooperar comigo, para que eu vá sendo edificado na minha fé, vá crescendo, crescendo, e não seja enganado, porque alguém sozinho é enganado facilmente. Principalmente se você achar que você sabe tudo, já está laçado. Porque a humildade fugiu de você, e através do orgulho de Satanás vai continuar mantendo você, tendo a certeza que você é o cara certo, que você é o único que sabe a verdade, e ele vai te caminhar para ter um final junto com ele, porque é assim que ele vive. Você me entende? Tem gente aí? Uma outra experiência, eu vou terminar e nós vamos orar. Houve um momento, já era aquele menino de oração, jejum, buscando a Deus. Deus me despertou para isso muito cedo. Para você ter uma noção, eu estudava e trabalhava. E eu estudava na parte da manhã, trabalhava logo depois do almoço, saía por volta, chegava em casa por volta da meia-noite, alguma coisa. E eu não conseguia orar por causa disso. Cansado, sono, não conseguia orar. Dormia muito pouco. Eu então parei de estudar. Eu abri mão dos estudos para que eu ficasse todas as manhãs com Deus. Então todas as minhas manhãs passaram a ser com o Senhor. Pegava a Bíblia, ficava trancado no meu quarto, orando e lendo a palavra. Todos os dias, jejuava, orava e lia a palavra. Por um bom período isso da minha vida eu fiz, porque eu deixei de estudar. Eu fazia técnico em informática naquela época, na parte da manhã. E aí o que aconteceu? Eu já tinha essa vida, e eu quero mostrar para você: é importante você ter alguém que te ajude a se conectar com Deus. E uma bela manhã de domingo eu acordo, monto no carro e fiz o mesmo caminho que eu fazia quando eu vinha do baile de madrugada. Então chegava do baile de madrugada, acordava no domingo de manhã, pegava o Fuscão e ia. Eu ia até lá no cemitério, virava, voltava,
sabe, de ressaca, daquele jeito que a gente vinha. E nesse dia, eu peguei o carro e saí e fiz o mesmo percurso. No meio do caminho eu falei, epa, alguma coisa está errada. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu fui lá na casa desse irmão. Ele falou, vamos entrar, vamos orar. E entramos, fomos lá no quarto dele. O pai dele entrou com a gente. Irmãos, pensa num momento lindo. Jesus apareceu ali de uma maneira sobrenatural. Eu fui cheio, mas cheio do Espírito Santo. Saí de lá renovado. Aí à noite eu venho para o culto. Aí à noite Deus usa o pastor Adenir para falar comigo. Eu saí daquele culto. Uau! Já tinha sido renovado. E aí Deus traz a palavra específica que eu precisava no momento de oração. Deus dá a palavra dizendo assim, olha, os teus desejos vão passar, mas a tua fé permanece. Nessa hora Deus falou comigo, limpou meu coração a respeito de algo que estava acontecendo. Eu saí mudado. Mas por quê? Presta atenção. Eu estava vivendo a comunhão, eu estava vivendo com o auxílio de outros irmãos, eu estava vivendo debaixo da proteção dos irmãos, a comunidade, unidos em oração. Sempre foi assim a minha vida. Sempre foi assim. E estou aqui hoje, ensinando isso para você. Entende? Então assim, veja, existe a maneira de nós procedermos que vai nos proteger e que vai fazer com que Deus se mova em nós e através de nós, vai nos edificar, vai nos fortalecer. Mas eu e você precisamos nos enquadrar dentro dessas coisas e entender que existe uma responsabilidade minha e sua dentro do chamado que Deus tem para cada um de nós. Então fazemos parte de um corpo que não anda sozinho. Não anda sozinho. Você não vê sua mão saindo por aí assim, ó. Alguém já viu sua mão andando sozinha por aí? Você teve que falar assim, irmão, peraí, eu vou também? Já fez isso alguma vez? Ou seu pé, ele saiu, papai, e você ficou sentado. Peraí que eu vou também. Já aconteceu isso com você? Não. Não, para você andar, o seu pé tem que ir junto, né? Ou você, quem vai junto? A gente vai junto com o pé ou o pé vai junto com a gente? E aí? A ordem dos fatores não altera o produto? Tem que ir junto os dois, né? Senão não funciona. E assim é a igreja. Quando você se conecta para abençoar, Deus usa para abençoar você. Quantas vezes que orando pelos irmãos eu sou abençoado? Entende? Eu vou orar por alguém e o poder de Deus, eles me toca mais do que está tocando a vida da pessoa que eu estou orando. É o dar, irmãos, é o fazer parte dessa família que nos abençoa. Então não pense que andar sozinho, se excluir, é algo de Deus. Não, é algo do inimigo para afundar você, para sufocar você, para abater você, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz também que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e ele está aqui hoje em nosso meio para abençoar as nossas vidas. Amém? Eu quero convidá-las a se colocar em pé em nome de Jesus. Quero que você segure a mão da pessoa que está aí do seu lado. Você entende que você tem uma responsabilidade? Então não é só falar assim, eu vou para a igreja e eu volto para casa, eu vou para a igreja, eu volto para casa. Não, se você realmente quiser viver essa plenitude, se você quiser viver essa bênção, você vai precisar realmente permitir que de você flua algo. Não tem outro caminho. Aí sim você vai poder provar de tudo aquilo que Deus preparou para você. Enquanto houver essa visão egoísta no coração, você não vai conseguir provar daquilo que Deus tem para você. Porque você vem para buscar, eu fui lá para buscar. Irmãos, o melhor é dar. E é no dar que nós somos abençoados. Amém? Quero que você feche seus olhos. Eu quero
praticar isso essa noite, eu quero pedir que você vai orar. No primeiro momento, você não vai orar por você. Eu quero pedir que você ore, abençoando a pessoa que está aí do seu lado. Eu gostaria até que você perguntasse o nome dela, o nome dele. Isso, pergunte o nome dela, o nome dele. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu estou ruim, como é que eu vou orar? Meu irmão, abençoa, que Deus vai te abençoar. Entende? A hora que você abençoa, Ele te abençoa. Então vamos praticar isso agora. Não pense em você não, feche seus olhos. Eu quero que você peça a graça e o favor de Deus sobre a pessoa que está do seu lado. Peça para Deus fazer milagres na vida dela. Você vai perceber que a unção de Deus vai começar a fluir através de você. Pense na outra pessoa, deseja o bem dela, deseja a vitória de Deus sobre ela. Talvez você nem a conheça, mas deixa fluir, deixa o Espírito Santo mover o amor no teu coração. Deixa Ele mover o amor no teu coração, e você vai perceber que a vida vai começar a fluir. E você vai perceber que de repente você se sente renovado, fortalecido, porque o poder dele começa a operar em você, através de você. Vem Espírito, opera Senhor, opera Senhor. O Senhor é que unge, o Senhor é aquele que, meu Deus, chama, o Senhor é aquele que qualifica cada um na sua função. Meu Deus, como parte do corpo, flua sobre este lugar. Manifesta a tua glória, meu Senhor, manifesta o teu poder, que os teus milagres comecem a acontecer em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua virtude aumente, que o teu poder opere, o teu nome seja engrandecido, que haja um despertar pela unidade do teu povo, que haja um despertar, meu Deus, para caminharmos e crescermos na fé, a unidade em ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
que o teu poder esteja curando aqueles que entraram aqui enfermos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu poder opere agora, meu Senhor, nos músculos, nos nervos, nos ossos, na coluna, em nome de Jesus. Que o teu fogo toque, meu Deus, a coluna, que o teu fogo toque os ombros, cabeça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, toda infecção, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Meu Deus, opera teu poder, Senhor, teu poder, Senhor, teu poder. Toda enfermidade que toca estômago, rins, em nome de Jesus, sai agora. Todo nódulo, todo caroço, em nome de Jesus, sai agora. Toda confusão mental vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, teu poder opera neste lugar, Senhor. Teu nome seja glorificado, teu nome seja honrado. Nós abençoamos, em nome de Jesus, Pai, declaramos cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo aquele que entrou neste lugar, que estava depressivo, em nome de Jesus, que seja livre agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que o teu poder opere sobre a mente, sobre o coração, sobre a alma. Toda a opressão do inimigo seja por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, alcança aqueles que nos assistem pela internet, que o teu poder esteja operando agora, trazendo cura, em nome de Jesus, trazendo libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca nos olhos, Senhor, haja restauração dos olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te louvar nessa noite. Levante suas mãos bem alto, diga assim: Jesus, eu te agradeço pelo teu poder que opera em minha vida nessa noite. Dê o seu melhor aplauso a Ele, com toda a força, com toda a fé. Diga aleluia! Glória a Deus. Teve alguém aí que foi curado, que ela falou que foi curado? O que você estava sentindo? Espera um pouquinho. Vai lá. Cadê o microfone? Por favor. O Reinaldo vai me ajudar. Aqui, ó. O que você estava sentindo? Eu fui curada já no domingo passado. Domingo e hoje passado. eu completo 7 dias de cura. Obrigada. Desde o domingo passado. E o que você estava sentindo domingo passado? Eu já enfrento um problema no quadril há 3 anos. Enfrentava. Há 10 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. E domingo passado eu recebi a cura. Uau, e não sentiu mais desde então? Não. Uau, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Diga glória a Deus. Mais alguém você estava sentindo? Quando eu cheguei aqui, eu estava com bastante dor de dente. Dor no dente? Isso. E já faz uma semana já que venho sentindo ela. Só que agora não sinto Agora, o mais momento nada. da oração foi embora. Não sinto mais nada. Jesus está curando o dente, irmão. Você pode aplaudir Jesus por isso? Diga glória a Deus. Mais alguém? O que você estava sentindo? Eu não estava sentindo nada. Quinta-feira, eu vim no culto, eu estava desempregado. Fiz uma oração e na hora que eu pedi a Deus para abençoar a boca da pessoa que ia conversar com a outra pessoa para arrumar para mim. Na mesma hora, eu sentado aqui, o celular começou a tocar, mas eu não atendi. Aí a hora que eu saí, a pessoa falou para mim, e depois a hora que eu saí daqui hoje, eu vou começar a trabalhar. Uau, glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Diga glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Você foi curado agora? Não? Pergunte para a pessoa que está do seu lado se ela está ainda com algum tipo de dor. Pergunta para ela aí. Ela está? Se ela tiver, você levanta a mão para ela. Está com dor?
Coloca a mão sobre ela lá. Mais alguém aí que está com dor do seu lado, perto de você? Aí, está com dor? Coloca a mão sobre a pessoa que está com dor. Isso. Mais alguém que a pessoa perto de você está com dor? Deixa eu ver, faz assim. Quem que está com dor perto de você? Coloca a mão nela. Mais alguém? Toda a igreja diga comigo assim: Jesus, opera agora através da vida desses irmãos. Opera através das mãos deles. Que o teu poder flua agora. E toda dor, todo mal, toda enfermidade, sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Amém. Verifica aí. Verifica. Pergunta para a pessoa como é que ela está. Sumiu a dor. Pergunta para ela. Se sumiu, você levanta a mão para ela. Sumiu? Onde que era a dor? No quadril. Sumiu. Glória a Deus. Mais alguém que você orou? Foi embora? Não? Não foi? Quem continua com dor? Faz assim com a mão para eu ver, por favor. Eu quero abençoar você. Lá atrás continua com dor. Quem mais continua com dor? Continua com dor. Sua dor é na onde? No rim esquerdo. Ok. A dor aí é na onde? No braço? Ok. Isso. Coloca a mão no rim dela. Isso. Isso. Coloca a mão no braço aí, no local da dor. Eu quero que a igreja concorde comigo. Pai, que o teu poder opere agora. Espírito de enfermidade que toca o rim, que toca o braço e qualquer outra parte do corpo, eu ordeno agora em nome de Jesus, saia. É uma ordem, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Procura a dor aí, no braço. Sumiu? Não sumiu? Sumiu? Glória a Deus. Temos o braço curado. Sumiu ou não sumiu? Continua doendo. Sumiu? Tudinho a dor no rim também? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Diga glória a Deus.